Olá, aspectos da história política de Goiás, dando continuidade a essa temática, a esse tópico, que é bastante cobrado em editais de concurso público. Vamos dar continuidade à Revolução de 30, quando Vargas promove todo aquele levante, chega ao poder. É revolução? Por que revolução, professor? É revolução porque basicamente mudou toda a estrutura econômica, política e social de Goiás. Porque o período Vargas, quando se finaliza, ele praticamente já deixou um Estado totalmente transformado em toda essa estrutura que nós já falamos, essa econômica, política e social. Construção de Goiânia e o ludoviquismo em Goiás. Só para a gente ir criando ambiência cognitiva, nós estamos falando do período da República. Agora, nós estamos falando a partir da República Velha até 1930, e agora esse material vai abordar 1930, a famosa Era Vargas, um período de integração do território goiano à economia nacional. Nesse período a gente vai promover essa integração. Nós vamos nos tornar, como nas próprias palavras de Vargas, nesse período nós vamos fornecedor de matéria-prima, principalmente para o centro do país. Lembrando aqui que o centro é São Paulo, Rio de Janeiro. Fazendo uma analogia bem grossa mesmo, enquanto Vargas domina o Brasil, em Goiás nós vamos ter a Era do Pedro Ludovico. Tanto é que esse período ficou conhecido como ludoviquismo. O Pedro Ludovico, está aqui a figura, No primeiro momento foi interventor, logo depois da Revolução de 30, quando ele chega na capital, em Goiás, ele chega já como interventor, depois ele é nomeado da junta provisória, ele é nomeado realmente presidente do estado de Goiás, se torna governador aí com a Constituição de 1934, com a eleição de 33, interventor durante esse período do que nós falamos. Esse período aqui é o período do Estado Novo. Período do Estado Novo, gente, Estado Novo é a ditadura de Vargas. O período de Estado Novo é um período onde ocorreu a ditadura de Vargas. Aí ele continua como interventor, depois que a ditadura de Vargas termina, ele sai, período de redemocratização do país, ele vira deputado constituinte nesse período e depois ele volta novamente nos anos 50 como governador e depois ele vira senador por 2 mandatos. Ele morre em 68, eu coloquei aqui até 70, é porque o mandato dele ia até 70, mas ele chega a falecer em 78. Então, durante o século XX, isso já caiu numa prova, nós tivemos alguns fenômenos políticos em Goiás. A questão do coronelismo até 30, depois o ludoviquismo até o período militar, aí surge o período militar de 64 a 85, aí com o processo de redemocratização do país, aí nós tivemos o período do irismo e depois nós temos o período do marconismo, E mais recentemente, será que nós teremos aí o renascimento do caiadismo? Até quanto tempo será que o Caiado vai conseguir manter essa hegemonia? Uma das curiosidades que logo após a chegada ao poder, o Pedro Ludovico, dentro daquela linha do discurso de modernização. Modernização é uma palavra que teve presente sempre, podemos dizer, na história de Goiás, desde o século XIX, numa perspectiva de modernização para poder romper aquele isolamento, Mas esse discurso de modernização, ele ficou um pouco esquecido durante o período do coronelismo, mas com a chegada do Pedro Ludovico, a perspectiva de desenvolvimentismo de Vargas, esse discurso fica muito forte na nossa região. Então, a partir de 33, esse discurso ele vai ser materializado na construção de Goiânia. A construção de Goiânia vai mudar a nossa realidade. Primeiro, nós temos aí a criação de uma comissão para estudar o local apropriado para se construir a nova capital. Lembrando a você que nessa época Tocantins ainda fazia parte de Goiás, E aí surgem várias opções, Esse bispo, Manuel Gomes da Silva, ele é indicado para compor e para presidir essa comissão e basicamente por imposição do Pedro Ludovico, a região Campininha das Flores, a região do município de Campinas,
hoje é um bairro de Goiânia, ela foi escolhida. Basicamente foi uma imposição do Pedro Ludovico e aí pode cair na tua prova. Por que foi escolhido essa região? Tem uma série de fatores, mas basicamente a questão da topografia. É uma região aplainada, é um fator muito importante, né, para aquela época. É uma região que tinha abundância e tem abundância hídrica muito grande, proximidade da estrada de ferro, né? E também está próximo da principal cidade da época, que era Anápolis, tá? Nessa época nós tínhamos algumas cidades importantes, Catalão, Anápolis, eram cidades importantes, nessa região onde a estrada de ferro percorreu. Então, por que escolheu a região? Plana, muita água e proximidade com a estrada de ferro. Região de Campininha das Flores, ou Campina das Flores, hoje é um bairro de Goiânia. Em 1933 foi lançada essa pedra fundamental, vamos iniciar a construção de Goiânia pelo Pedro Ludovico. Ele é considerado o idealizador do projeto. Agora o realizador, o cara que foi lá e desenhou todo aquele esquema do traçado arquitetônico de Goiânia, né, foi aí o Atílio Corrêa Lima. Quando é prova de Goiânia especificamente, se vira e mexe cai em prova. O Atílio Corrêa Lima, ele tinha estudado na Europa, ele trouxe o que havia de moderno, de mais moderno na época. E essa modernidade toda nós chamamos hoje de Art Deco. A Art Deco é a principal característica da arquitetura aqui do centro de Goiânia dessa época, tá? O Armando Augusto de Godoy, ele vai principalmente construir o setor sul. O Atílio vai desenhar aquela parte ali do centro e depois o Armando de Godoy é que vai fazer ali, trabalhar a questão do setor sul. A cidade das Flores é muito em virtude até mesmo ali do setor sul, porque se você entra no setor sul, você que é de Goiânia, você entra e aí você chega lá, de repente você tem que voltar porque o setor sul tem uma pracinha no meio e as vilas, tipo vilas, né? Você entra numa rua, é mais ou menos assim, ó. Né? Você tem muito isso no setor sul, tá? E a pracinha aqui no meio. Então você vai ter o Armando de Godoy, o responsável ali pelo setor sul, o Atílio Corrêa Lima é que vai criar e vai realizar, construir esse projeto arquitetônico de Goiânia. Agora os construtores, isso é importante, você vai ter os irmãos Coimbra Bueno. Os irmãos Coimbra Bueno, esses construtores, esses engenheiros que vieram construir Goiânia, eles não receberam espécie. Goiás não tinha dinheiro, eles receberam lotes, terras. Tanto é que hoje você tem em Goiânia um setor Bueno e um setor Coimbra, que eram fazendas dessas pessoas. Essa região pertencia a essas pessoas, tá? Em 1935 é criado oficialmente o município e aí o primeiro prefeito de Goiânia, Venerando de Freitas. Também de vez em quando acontece de cair em prova, principalmente falando de Goiânia. O Venerando de Freitas, o primeiro prefeito de Goiânia, e em 1937, transferência da capital. Então essa transferência ela é importante porque o Pedro Ludovico, nos seus discursos, a Goiânia é importante para a modernização de Goiás. Mas o que realmente o Pedro Ludovico queria fazer com a construção de Goiânia? Porque chegando lá, assumindo Goiás como interventor, né, todo órgão que ele ia praticamente, quem estava lá? Um caiadista. Ele ia lá na Assembleia, caiadista. Ia no Tribunal de Justiça, caiadista. A estrutura de Goiás estava toda em torno dos caiados. Eles estavam mandando praticamente 30 anos ou mais em Goiás. Então o que o Pedro Ludovico fez ao construir Goiânia? Mudou o eixo político. Então, no discurso, ele fala, não, vamos construir Goiânia para modernização do estado de Goiás. Mas, na verdade, no íntimo, ele queria ferrar com os caiados, politicamente falando. Então, externalizava a ideia da modernização. Internamente, ele queria mudar o eixo político de Goiás, porque aí, com a construção de Goiânia, ele vai criar toda uma estrutura política. E as velhas estruturas vão ficar lá em Goiás. Tanto é que dizem a lenda que quando ele sai de Goiás para vir para Goiânia, ele fala para os caiados, pode ficar com essa Goiás velha para vocês aí. E aí ficou esse nome pejorativo lá, esse apelido lá na cidade de Goiás, que hoje é chamada de Goiás Velho, muitas vezes, tá? Mas não fala para o pessoal de Goiás não, que o pessoal lá apela, tá? Brincadeira. Veio a transferência de Goiânia,
E aí depois o batismo cultural em 1942. No batismo cultural, além de Pedro Ludovico, esteve em Goiânia Vargas. Vargas teve um discurso, está aí na internet, está no domínio público para todo mundo ver. Ele ali no Grande Hotel, ele pega e fala no centro de Goiânia, fala assim, ó, nós vamos transformar essa região no celeiro do Brasil, né? Porque naquela época Vargas estava implantando na nossa região a marcha para o oeste. Trair as pessoas do litoral para o centro do país, para isso aqui se tornar uma produção de grãos, alimentar o país. Essa era a ideia de Vargas. Então, nessa tela, está aí algumas coisas importantes sobre Goiânia, construção de Goiânia e transferência da capital. Dá um print, dá uma olhadinha com mais calma, vai no nosso material em PDF. Essas datas são importantes, esses nomes são importantes para que você consiga acertar e fazer uma boa prova se cair sobre Goiânia. Uma curiosidade sobre Goiânia, está aqui o traçado, ó, do Atílio Corrêa Lima, as ruas largas, tá? E aí nós temos aí algumas histórias sobre esse traçado. Dizem que olha aqui, o Araguaia, o Goiás, né, a Avenida Goiás, a Avenida Araguaia, o Tocantins e o Paranaíba. Beleza, os rios de Goiás. Mas é o manto de Nossa Senhora da Aparecida, é o manto de Nossa Senhora, né? Esse manto de Nossa Senhora porque é a padroeira aí de Goiás e de muitas cidades goianas, mas basicamente a padroeira daqui de Goiânia. Mas também é me fugiu o nome disso aqui, da maçonaria, é um símbolo de construção que representa a ideia da maçonaria. Tá? Então tem essas histórias em torno do traçado de Goiânia. Mas isso aqui é muito fruto do que ele estudou, ruas largas, a arte déco é uma coisa muito interessante, os prédios são retilíneos, os prédios do centro de Goiânia são retilíneos, você não vê arcos no centro. E as cores também do arte déco, elas são claras. Então o centro histórico de Goiânia, o centro de Goiânia, ela é composta por esse arte déco. Prédios retilíneos, prédios não tem essa questão de ondulados, são retilíneos e as cores são claras e representa a Nossa Senhora e pode representar o esquadro também da maçonaria, tá? E aqui estão os principais rios de Goiás, o Tocantins, o Araguaia e o Paranaíba, também representado nessa proposta. Que ideia que esse cara teve, foi muito genial, né? O Atílio Corrêa Lima. No primeiro momento, a nova capital não tinha nem nome, só para se ter uma ideia. Quando vamos transferir a capital, qual que é o nome? Não tem. E aí, então, surgem alguns nomes legais, Petrônia, né? Petrônia está aqui, ó. Será que o povo puxava o saco na época do governador do estado? Petrônia, nós tivemos um concurso, e aí já caiu em prova, né? Qual é o nome do jornal? Não é o Popular, não. Qual é o nome do jornal que fez o concurso para dar o nome à nova capital? Porque no início se chamava Nova Capital. A gente não tinha o nome da cidade, era Nova Capital e pronto. E até fizeram um concurso onde o professor Alfredo de Castro, né, ele consegue, com o pseudônimo Caramuru Silva do Brasil, se inscreve e aí ele que vai dar o nome de Goiânia. Então, o professor Alfredo de Castro, né, ele que vai dar o nome em Goiânia. Em homenagem, a gente vai ver que existia esse nome, tá? Já há um bom tempo, desde 1809, que é um poema, né? Que o Manuel Lopes de Carvalho, que era juiz ali de Caiapônia, onde hoje é Caiapônia, antigo Torres do Rio Bonito, ele faz descrevendo aí, né, a beleza da região. E aí Goiânia daria esse nome, é o nome que o professor Alfredo utiliza. Esse nome praticamente quase não foi votado, só que o Pedro Ludovico, né, bateu o martelo e falou que seria esse. Os outros nomes estão aí, ó. Petrônia já caiu em prova já. Quais os outros nomes que Goiânia teria? Anhanguera, Crisópolis, ó que nome bonito, Tupirama, né, entre outros, Helianópolis. Mas o nome que o Pedro Ludovico bateu o martelo foi Goiânia, tá? E quem é o vencedor
né, o Caramuru Silva do Brasil, que é o professor Alfredo de Castro. Isso pode cair em provas mais ligadas à Goiânia, né? Mas também pode cair com relação ao estado de Goiás. Nessa época, nós tivemos a Marcha para o Oeste, né, todo aquele discurso do baixinho lá, o Vargas, né? Cria-se toda essa Marcha para o Oeste, ele cria a Marcha para o Oeste em 1939, né? E ele cria a ideia de tirar as pessoas do litoral e jogar para o interior, né? Em Goiás, nós temos a Colônia Agrícola de Goiás, a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a CANG, que é hoje ali a cidade de Ceres, né? Nós temos a Primavera do Oeste também, em Mato Grosso. São propostas de reforma agrária para atrair as pessoas para o interior do país, porque naquela época a maioria das pessoas moravam no litoral. Hoje, depois de tanto tempo, a grande parte da população ainda está no litoral, né? Mais de 70%. Pensa naquela época. Então, a necessidade de um sistema econômico nacional de integrar regiões à dinâmica de produção e reprodução do capital. Então, em São Paulo e Rio, seria a parte industrial. No centro do país, seria a fornecedora de matéria-prima, e aí fazia esse intercâmbio. Objetivo, política demográfica de migração para o centro do país, essa marcha para o oeste, criação de colônias agrícolas, construção de estradas, incentivo da produção agropecuária de sustentação. As pessoas vêm para cá, né, e ter condições de se manter. Então essa integração, essa marcha para o oeste, ela é importante para a história de Goiás, por isso que vira e mexe e cai em prova. Tá? Quais as consequências? A integração do sul e sudeste de Goiás, principalmente essa parte de baixo de Goiás, podemos dizer assim, a parte mais próxima a Minas, foi definida, integrada como fonte de produção de alimentos para São Paulo, para Minas, para o Paraná. Então essa parte mais centro-sul de Goiás, ela vai ter um salto de desenvolvimento muito grande a partir dos anos 40, né, com a política chamada Marcha para o Oeste. Tá? O Estado, essa política é fruto de um Estado centralizador. O Estado de Goiás, principalmente nessa época aqui, chamada política do Estado Novo, ou Estado Novo. Estado Novo foi o momento que Vargas praticamente centraliza, dá um golpe, centraliza, né, o poder nas mãos de 37 a 45. E aí, em Goiás, quem é que vai ser o interventor? Está aqui, né, o Pedro Ludovico, que é o interventor nesse período. No primeiro momento ele foi eleito, né, e no segundo momento ele é interventor aqui em nome de Vargas. Tá? Pedro Ludovico de 37 a 45 e de 51 a 54. Aqui ele volta, né, eleito, mas aqui ele vai como interventor. Marca grande presença do Estado como gestor do progresso, sendo comparado à postura de Vargas no âmbito nacional. Vargas tem todo aquele discurso desenvolvimentista. Aqui em Goiás também aconteceu, né, quando o Pedro Ludovico assume essa postura desenvolvimentista também. Goiás vira um canteiro de obra. Logo após o período do Estado Novo, nós temos um período democrático. Né? Esse período democrático, o Jerônimo Coimbra Bueno, né, descendente desse grupo de engenheiros que veio construir Goiânia, o Jerônimo Coimbra Bueno, eles praticamente é o primeiro governador eleito pelo voto universal, masculino e feminino, porque antes a gente não, a mulher pôde, mas não teve essa perspectiva de voto. Em 34 depois você vai ter a ditadura de Vargas, né? Aí a eleição onde você vai ter o primeiro voto masculino e feminino, sufrágio universal, melhoria da genética da vaca, do boi goiano, né? Importação de taurinos indianos pelo Estado, aberturas de campo de avião, tentou evitar sonegação, ocasionando a chamada greve de Anápolis, a grande greve de Anápolis, tá? E aí você teve uma intensa imigração interregional, tá? Aqui em Goiás. Tensões no campo, nessa época, no governo de Coimbra Bueno, né? Porque nós tivemos nessa época a expansão das relações capitalistas em Goiás,
e provoca o quê? Aquele movimento camponês que ficou conhecido como Trombas e Formoso. Inclusive no governo dele é que se praticamente vai estourar, né, toda aquela situação de Trombas e Formoso, que nós já falamos em outras videoaulas aí, anteriormente. Pedro Ludovico volta em 1954, lembrando que no governo federal Vargas também assume nessa mesma época, né? Deu ênfase nesse caso à produção de energia em rodovias, num processo de integração. Nessa época, você já tem a construção da BR-153, ligando Goiás de sul a norte, né? A estrada de ferro chega em Goiânia em 1951, tá? É outra questão interessante também. Organiza uma comissão para a construção de Cachoeira Dourada, né, no sul do estado, que é produção de energia elétrica. É inaugurada aqui, aí já tinha deixado de ser senador, né, de ser governador. Como senador, isso foi em 55, a usina Rochedo, a nossa usina Rochedo ali em Piracanjuba, é inaugurada pelo Pedro Ludovico, porque antes você tinha pequenas centrais hidrelétricas, pequenas usinas, e a partir desse momento já há toda uma proposta de construção de grandes hidrelétricas. Construção da Transbrasiliana, que é a BR-153, né? E quando o jornalista Haroldo Gurgel falece, morre, ele é criticado, né? Ele é criticado... ele é acusado de matar esse jornalista. É muito interessante essa história porque em Goiânia era gerador, 10 horas da noite desligava tudo. E aí um secretário do Juscelino, ele chega no hospital, era mais de 10 horas, aí manda religar as luzes, né, segundo a história, né, e aí o Haroldo aqui, Gurgel, fala, o fulano de tal, né, fez Goiás dar a luz, um negócio assim, né? E esse Haroldo Gurgel, ele falece, ele é morto, é assassinado, e aí, no final desse mandato, ele é acusado, né, de ter mandado matar o Haroldo Gurgel, tá? História muito interessante. José Ludovico de Almeida, né, o Juca Ludovico, né, que pertence a um aparentado do Pedro Ludovico, tá? Vai terminar a construção da usina Rochedo, tá? Primeira etapa. Construiu o Hospital das Clínicas, Zé Ludovico, aeroporto da Santa Genoveva. E só para você perceber, nesse período dos anos 50, né, o desenvolvimento da região de Goiás e essa integração da nossa região, né, através da marcha para o oeste, através da construção da colônia agrícola de Ceres, através da construção de Goiânia, né, aqui em 59 já temos também um processo de construção de Brasília, e aí você percebe todo esse movimento no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, o tanto que Goiás vem crescendo. A CELG aqui, né? A construção de Brasília, desapropriando, né, aquela área, né, do equilátero lá, Comissão de Cooperação para a Mudança do Capital. Uma curiosidade, foi o Emival Ramos Caiado, filho de Antônio Ramos Caiado, ou filho do Totó Caiado, né, que apresenta o projeto de lei para transferência da capital para essa região onde nós estamos hoje, tá? Muito parecido com aquele desenho, aquele equilátero, aquele desenho proposto lá no início do século XX, né, pelo Luiz Cruz. Intensifica o conflito de Trombas e Formoso, é um conflito armado nessa época, onde praticamente chega a vias de fato e os poceiros vão praticamente nesse período aqui se estabelecem até o golpe militar. Aí os poceiros conseguem a posse daquela região, né, até o período militar. O José Feliciano Ferreira vai dar apoio logístico à construção de Brasília, né, partindo de Anápolis, né, a ferrovia, trazendo muito produtos, pessoas de Anápolis que caminhavam lá para a região de Brasília. Ampliou a malha viária, a rede de energia. Você pode ver que a partir dos anos 50, a questão da energia elétrica sempre está presente, a expansão da malha viária.
Então, essa dificuldade de Goiás na segunda metade do século XX, em promover a expansão da malha viária e integrar a região, as regiões goianas, né? Dobrou o número de professores nas escolas estaduais e criou, né, o asfalto. Primeiro trecho Goiânia-Trindade, depois Goiânia-Inhumas, que é o trecho onde os primeiros trechos que serão asfaltados nesse período. Aí tem uma questão sobre a construção de Brasília, no Planalto Central, provocou profundas modificações socioeconômicas no estado de Goiás, né? Assinale a alternativa que não está diretamente ligada com impactos com a construção de Brasília, porque faz parte ali dos anos 50, os impactos da construção de Brasília, principalmente na segunda metade dos anos 50, tá? Redução da população do estado de Goiás em virtude da migração para o Distrito Federal. Nós estamos para assinalar a alternativa que não está diretamente relacionada, né? Então vamos olhar aqui. Porque a redução da população de Goiás, em virtude da migração do estado, isso não está relacionado, porque vamos olhar os outros dados aqui, ó. Dinamização da economia goiana com a ampliação do setor da construção civil, isso é verdade. Ampliação do sistema viário com construção de rodovias e pavimentação de várias rodovias, é verdade. Eleição de Juscelino Kubitschek como senador, só para você ver a importância, né, desse processo, que depois que o Juscelino deixa de ser governador, Juscelino Kubitschek, deixa de ser o presidente do Brasil, né, aí o mineiro Juscelino Kubitschek, ele vira senador por Goiás em 1961, tá? Também é verdade. Então por que essa aqui está errada? É para a gente marcar o que não está diretamente relacionado. Por exemplo, redução da população de Goiás em virtude da migração para o Centro-Oeste, nós não tivemos isso. Nós tivemos com o Distrito Federal a ampliação da população de Goiás, porque aquelas pessoas que não puderam ficar no Distrito Federal foram ficar naquelas cidades satélites, nas cidades dormitório, e aí ampliou a população. E quem construiu Brasília não foram os goianos, porque o goiano aqui, na década de 50, estava na roça, caçando, pescando e fazendo filho. E mesmo com a construção de Brasília, continuou caçando, pescando e fazendo filho. O goiano vai sair da roça quando a soja chega na nossa região, a partir dos anos 70. Foi aumentar o número de pessoas em Goiás, porque grande parte dos nordestinos que vieram construir Brasília, aí ampliou a população de Goiás. A gente vai finalizar essa parte, chegando no período militar, com a chegada do Mauro Borges, né, ao poder. Mauro Borges, sempre à frente do seu tempo, né, ele conduziu um processo da construção da Ferrovia Norte-Sul, grande parte da Ferrovia Norte-Sul, ficando doido, senhor, da ferrovia em Goiás, ali nos anos 40 e 50, filho do Pedro Ludovico, né? E aí ele assume, do Exército, ele vai assumir o governo de Goiás, tá? E de cara ele estabelece um plano de desenvolvimento em Goiás. É uma ideia moderna para a época, né? Conhecido como Plano MB, inspirado no plano de metas do governo federal. Da época do Juscelino Kubitschek, criou-se um plano de metas. E aí em Goiás, nós criamos, através do Mauro Borges, né, um plano de desenvolvimento econômico. Toda vez que você ouvir dizer em Goiás, administração científica, planejamento científico, Mauro Borges. Toda vez que você ouvir dizer em reforma administrativa, a primeira administrativa, Mauro Borges. Tá? Ele implantou em Goiás os kibbutz, inspirados na experiência de Israel, né? São pequenas propriedades numa perspectiva de produção comunitária, lavoura comunitária. Lá no condado de Arraias, hoje Tocantins, quase na divisa de Goiás com Tocantins, na região nordeste de Goiás ali, ele implantou os kibbutz, que eram produção comunitária. Kibbutz, Mauro Borges. Reforma administrativa, Mauro Borges. Plano de Desenvolvimento Econômico, Mauro Borges. Administração Científica, Mauro Borges. Construção do Centro Administrativo, tá? Esse que você vê bonitão ali na Avenida Goiás hoje, né? Mauro Borges. Olha para você ver tanto que esse cidadão trabalhou. Construiu o CERN, que ainda existe, que é a TV Brasil Central, toda aquela aglomeração, né? De comunicação.
Sepaigo, Ozego, Ipasgo, Metago, que está muito vinculado à ideia da AMA hoje, da mineração, a AMA é municipal, mas a Semate, né? Iquego, Ezefego, que é uma das origens da Universidade Estadual de Goiás, Cachego, né? O DERGO, Departamento de Estado de Rodagem. Então tem muita coisa de Goiás que iniciou lá no governo do Mauro Borges, né? Teoricamente é um dos mais importantes governadores do século XX. Tá? Apoia a chamada campanha da legalidade, porque quando nós temos o João Goulart, ele era o vice. João Goulart é genro de Vargas. Por quem falar que o período Vargas vai até 64. O João Goulart era vice, tá? Presidente do Brasil. E quando você tem o Vassourinha lá, né, o Varre Vassourinha, ele pega e larga a presidência, tá? O Jânio Quadros. O João Goulart estava lá o João Goulart estava lá na China, representando o Brasil, e era de navio naquela época, até ele voltar, houve toda uma campanha da legalidade, ou seja, o Jânio Quadros renunciou à presidência do Brasil, achando que os militares não iam, podemos dizer assim, concordar com a renúncia, porque os militares não eram tão favoráveis a João Goulart. Só que aí houve toda uma campanha da legalidade. O que é a campanha da legalidade? O presidente saiu, quem tem que assumir? É João Goulart, é o vice. E aqui em Goiás, o Mauro Borges apoia a campanha da legalidade. Ele também apoia, né, a revolução na perspectiva militar, porque ele era militar. Ele também apoia o golpe militar, civil-militar de 64. Tá? Logo após ele destituído do governo do estado de Goiás, aí pode vir uma pergunta da prova, quem era o governo na época do regime militar? Aí é Mauro Borges, e foi substituído pelo coronel Meira Matos, que foi o interventor de Goiás. Tá? A Assembleia Legislativa elege Emílio Ribas como governador de Goiás. Então, sobre Mauro Borges, dá um print nessa tela, olha lá o nosso material, mas basicamente está resumido muito o que cai aqui no governo de Mauro Borges. A gente pegou os principais pontos: administração científica, planejamento, kibbutz, reforma administrativa, tá? É porque antes o negócio era muito amador, né? Antes a administração pública em Goiás era muito amador, por isso ele é um marco na administração pública em Goiás. Nós fechamos por aqui essa videoaula, né? A consolidação da Revolução de 30, a chegada do Pedro Ludovico ao poder, a construção de Goiânia, que quebra praticamente a hegemonia política dos caiados, e o ludoviquismo. O ludoviquismo, a gente fala que vai até a revolução, até o golpe militar, até a Revolução Civil Militar, que muita gente fala, né? Porque o filho do Pedro Ludovico, Mauro Borges, vai no governo até 64. Então, o ludoviquismo ele é de 30, com a chegada do interventor Pedro Ludovico, e encerra com o seu filho em 64. A gente encerra por aqui essa videoaula e a gente continua no próximo vídeo. Até mais!